Não tem como, não tem. Mas aí, pegando esse gancho da SAF das 3 gestões, o que é que... E essa remodelação do futebol brasileiro, o que você acha da SAF? Da SAF? Olha, eu não desgosto do modelo da SAF. Mas, assim, o modelo da SAF, o que acontece? É tudo como... É aquela questão do remédio, né? Depende da dose. Porque, assim, o futebol brasileiro, na grande maioria, os clubes todos, na sua grande maioria, quase todos deficitários e quebrando. Então, você tem clube que vendeu a associação, vendeu o futebol dela... Para sobreviver. Para sobreviver. O estádio, que era o que tinha. Ou então para fazer um estádio... E teve clube, por exemplo, que vendeu por um valor próximo, por exemplo, de um atleta de futebol que foi vendido. Exatamente. O Cruzeiro, né? Aconteceu isso com o Cruzeiro recentemente. E aí tem uma questão que eu acho muito importante, que a gente tem que falar, e eu, como vascaíno, acabo vivenciando mais nessa loucura que tem sido a transição da SAF, que... O caso do Vasco e dos outros clubes também, por exemplo, o Cruzeiro teve um dano monstruoso até virar o que está sendo agora com a gestão do Ronaldo, etc. Como o torcedor, né, que no final acaba sendo consumidor da ponta, vai entender essa mudança de cultura, né? Porque, como a gente até estava conversando, não sei se já tinha sido gravado ou não, a importância do que o torcedor via, né, da empresa, no caso, o clube, estar totalmente zerado nas suas dívidas ou dentro de um controle mínimo ali, né? E hoje em dia, vendo o que aconteceu com o Flamengo lá em 2013, né, com Bandeira de Melo, a gente está vendo o resultado que isso traz para o clube, né? E agora o desafio da SAF, esse rompimento abrupto, né, de um modelo associativo amador ali, talvez dependendo do caso concreto, para esse momento mais profissionalizado, está sendo uma mudança de cultura muito abrupta que o consumidor final, no caso o torcedor, não está acostumado. Não, e tem aquela situação também que muita gente que mandava muito no clube... No ponto de vista político, claro. E acaba perdendo a voz. O poder. Né? Assim, porque o futebol é o poder, né? Num clube, na grande maioria dos clubes, é isso. Então, assim, como é essa situação? Então, você tem um inimigo dentro de casa, muitas vezes. Sim. É uma questão que assim, todo mundo fala SAF, tudo isso, assim, não é novidade. Há 30 anos atrás, era a famosa Lei Zico, falava o seguinte, que todo clube tinha que virar empresa. A SAF, ela nada mais é do que uma quase que com as suas peculiaridades, né? O que são as SADs em Portugal, a Sociedade Anônima Desportiva. Mas é tudo a maneira que você vai gerir. Assim, empresa quebra. Eu costumo brincar o seguinte, eu até escrevi isso aí, como envolve paixão, ninguém torce pela Copenhagen, que é uma marca de chocolate, mas todo mundo torce pelo Bahia, todo mundo torce Então, assim, você quer resultado, você quer que o clube seja campeão. Se o clube não é campeão, e aí eu vou falar aqui um exemplo, o Santa Cruz, que é o clube com a maior torcida em Pernambuco, não se classificou agora na Série D. Exato. Um clube que há 5 anos atrás estava jogando, 5, 6 anos atrás, não me lembro agora, estava disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha como é que pode. Então, tudo a maneira como você faz a gestão, a governança. Então, acho que o que você quer... é a salvação, né? É o modelo. Claro. É isso que eu ia falar, assim, se eu entendi bem, e eu tenho que ser alfabetizada no universo futebolístico. Já tá craque, né? A SAF, ela não é a salvadora da pátria no seu ponto de vista, né? Na verdade, o que seria uma nova mudança seria a revolução cultural de quem tá dentro dos clubes, exatamente, na maneira como gere seu próprio clube. Mas né? assim, é uma tendência, né? Porque a gente fez um episódio sobre SAF tempos atrás e a gente falou de Bahia, Cruzeiro e Botafogo. Sim. Né? Só que só esse ano a gente... Foi Bahia, Cruzeiro e Botafogo? Não, foi Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro e Botafogo. Posteriormente veio Bahia, Curitiba virou SAF e semana passada, retrasado, o Atlético Mineiro virou também. Não, o América Mineiro virou SAF também.
Quer dizer, a gente tá falando... E todos esses clubes aqui são de Série A. Pelo menos a princípio, né, Vasco? Mas todos os clubes aqui são de Série A ou vão estar ali no top 50 do Brasil. Todo mundo conhece esses clubes. E olha só como tá se caminhando para esse sentido. Tô falando que todo mundo vai virar não. Por exemplo, o Flamengo não tem porquê, nesse momento, encontrar um motivo para ser uma SAF sob um aspecto como o Vasco virou, né? Mas... Ela não seria uma SAF porque ela precisa de dinheiro, é isso. Exato, não tá pagando a conta ali. O Rodrigo, sem entrar, até porque também não conheço, né, os modelos internos, eu seria leviano até, mas assim, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro hoje, e o Vasco... Perfeito, Sim. perfeito, excelente ilustração. Sim. Os dois clubes da mesma cidade, ambos viraram SAF, acho que praticamente quase que ao mesmo tempo. Botafogo foi um pouco Sim. antes, Um pouquinho antes, 4 meses antes. Mas olha a mudança. Então, Sim. assim, você tem uma situação que se você não tiver uma governança, um planejamento, uma situação que você sabe que durante algum período você vai ter que, se o Textor achasse que no primeiro ano ele ia ser campeão, por exemplo, não ia à frente. Não, e até a gente pode, eu considero esportivamente cedo até essa performance do Botafogo. Me pegou de surpresa, mas que Sim. ótimo, deu certo, dando certo, Sim. que continue. Mas eles atribuem, e agora lá vem, atribuem esse sucesso do Botafogo de vitórias e tá líder do campeonato ao fato dele ter aderido ao modelo SAF? Ao fato da gestão profissional, eu acho. Da gestão profissional. Gestão profissional, mas só exatamente. que acho que foi proporcionada pelo modelo SAF dentro da estrutura do Botafogo. Assim, o exemplo que eu vou te dar é o seguinte, independente foi o que eu falei um pouquinho antes, lá atrás. Quando eu chego no Flamengo, nenhum atleta tinha contrato de imagem. Imagem, marketing, lucro. E aí, olha só, gente, vamos fazer, você ter uma visão, no meu modo de entender, 360. Não adianta só eu entender de legislação, eu tenho que entender um pouquinho de marketing, eu tenho que entender um pouco de gestão, eu tenho que entender um pouco de gestão financeira. De disciplinaridade. Com certeza. Exatamente. E como é que você conseguiu, já como você chegou, tinha lá os modelos lá bem básicos. Fala pessoal, tudo bem? Vocês acabaram de assistir um corte do Manda Pro Jurídico podcast, o seu podcast que de juridica o juridiquês. E lembrando que o episódio na íntegra também está disponível no nosso canal. Já que você viu esse corte até o fim, eu tenho certeza que você vai gostar do episódio inteiro. Sendo assim, além de poder acessar o conteúdo na íntegra, eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais e também se inscreverem aqui no canal, tá bom? E para qualquer outra dúvida, vocês já sabem. Manda pro Jurídico, valeu!